E neste mesmo momento de adoração, aleluia, o Senhor quer derramar mais sobre sua vida. Permaneça em adoração. No Evangelho de João, capítulo 4, fala da mulher samaritana. E aquela mulher, ela ia à fonte de Jacó, buscar água todos os dias. E o Senhor nos ensina que na cultura judaica, quando a água é parada, é água morta. Apesar de ser consumível para as necessidades humanas, mas água parada é água morta, água que não tem vida. E aquela mulher permanecia no seu sistema religioso de buscar água na fonte de Jacó. Um dia ela encontrou Jesus, e o Senhor Jesus, naquela conversa maravilhosa, ofereceu a água da vida. E aquela mulher recebeu a água da vida. E a reação dela foi reconhecê-lo como encontrei o Messias. E ela foi cumprir o chamado dela. Ela foi até a sua vila, a sua cidade. E ali ela foi. Ela apresentou o Senhor. Porque ela não estava mais consumindo água morta, a água da religiosidade, a água do interesse humano, a água do esforço humano para encontrar Jesus. Não, Jesus a encontrou, Jesus a ministrou no coração, e ela foi cumprir. E é isso que o Senhor quer que você faça com a sua vida. Você encontrou Jesus, Ele se revelou para você, Ele te deu a água da vida, Ele faz presente no seu coração, e Ele quer que você cumpra o seu chamado. Entregue todo o teu ser, entregue a sua vida no sentido de servir ao Senhor como Ele quer, como Ele planejou. Quebre todas as amarras da espiritualidade na sua vida, porque Ele vive, e eu posso crer no amanhã. Mas muitas pessoas precisam crer nessa mensagem, muitas pessoas precisam receber essa mensagem, e só vão receber se a igreja se conscientizar de que ela é a portadora da melhor notícia, ela é a portadora da melhor mensagem que o homem pode receber, que a humanidade pode receber durante toda a sua história. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que você ame essa verdade, que você ame essa palavra, que você quebre as amarras do seu coração e assuma a responsabilidade, como Cristo assumiu, de fazer a parte dele. Pai, está consumado, mas Ele transferiu para você essa responsabilidade. A responsabilidade da pregação do Evangelho hoje é sua, é nossa, é da igreja dele, e que você viva para isso. Não fique fora do que o Senhor quer fazer. Entregue a sua vida ao Senhor para servi-lo e ver vidas abençoadas e transformadas para a glória de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Você tem sido ministrado aqui esses dias? Você tem sido ministrado aqui esses dias? Amém. Eu estou aqui transbordando e já fiz um compromisso comigo. Eu vou ouvir a minha própria mensagem da terça-feira do pré-eclésia, vou ouvir a mensagem da sexta-feira, vou ouvir a mensagem de manhã e de noite, e vou ouvir agora a mensagem do domingo de manhã, porque a gente não pode apenas receber uma mensagem. Muitas vezes no momento do culto a gente entende, mas é Deus falando para nós, a palavra dele. E já que nós estamos vivendo um propósito, a gente pega tudo que o Senhor falou, tira seu tempo, antes de dormir ou na sua devocional, dedica esses dias. Eu vou ouvir novamente o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o apóstolo Paulo já dizia isso,
importa-vos escrever-vos novamente a mesma coisa, porque é para o seu bem, e é para o bem da igreja do Senhor, amém? Que a gente assim faça esse compromisso, de trazer à memória, tudo que o Senhor já ministrou nos nossos corações até aqui. Pastor Kleber, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Esse homem de Deus, esse servo maravilhoso que o Senhor nos abençoou juntamente com o Gabriel, com a Ruth, aqui esses dias, servindo ao Senhor, nos abençoando. Eu gostaria que você fosse também bênção na vida dessa turma aí, colocando-os em suas orações, não é isso? Servindo, abençoando, puxando a cadeira para eles sentarem nas suas necessidades, amém? Isso que é essa igreja. Vamos orar pela vida do nosso irmão, pastor Kleber, da igreja F-Hop, Florianópolis, casa de oração, e nós estamos aqui para, mais uma vez, ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações, nesta manhã, amém? Mas para o Senhor falar, nós precisamos ter o coração desejoso, o coração aberto, né? Se você sair daqui com uma palavra ministrada no seu coração e fizer a diferença na sua vida, você já sai daqui enriquecido. Mas imagine você absorver tudo que o Senhor está ministrando. Vai ser um passo de transformação muito grande na sua vida, amém? Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tua bondade sobre a vida desta igreja. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós entendemos isso, este tempo, essa conferência, não só como um presente do Senhor sobre nossas vidas, mas o investimento que o Senhor está fazendo na vida desta igreja, para que essa igreja possa produzir frutos novos, Senhor Deus, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. E nós estamos aqui, ó Deus, determinados a viver esse desafio, debaixo de uma palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, concede graça a teu servo que o Senhor trouxe de tão longe para estar aqui conosco, para a ministração da palavra que o Senhor colocou no coração dele. Nós te louvamos por tudo e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, pastor Kleber. Aqui, pastor. Obrigado, pastor Jorge. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Estão vivos? Que bom, glórias a Deus. Com essas músicas, sim, bem nostálgicas, né? Eu vi uns irmãos falando aí, essa música é do meu tempo, né? Essa música, eu também lembro dessas músicas, num tempo atrás aí. Essas músicas mexem realmente com a nossa espiritualidade. Músicas que foram criadas no lugar da oração e com certeza essas músicas, elas vão passar por gerações e gerações. Então hoje, nessa primeira sessão do dia, que é nesse culto, eu quero continuar falando a respeito do tema da conferência, mas eu quero pontuar um assunto muito importante hoje, à noite também. Eu acho que à noite ele será um assunto mais inspirativo e mais instigante para você. Então eu estou tentando deixar a última para que seja o ápice, né, daquilo que eu quero poder contribuir com essa igreja. Então, nessa primeira sessão eu queria falar sobre o livro de Tiago. Se você tiver a sua Bíblia, ela abre em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Quero falar um pouco sobre esses versículos que estão aí. E o título da minha mensagem é: se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, nós trabalharemos. Se o Senhor quiser, nós avançaremos como igreja. Se o Senhor quiser, nós faremos muitas coisas. Mas isso precisa estar inserido dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras e muitas coisas que nós já sabemos que Deus quer. Desde sexta nós estamos ouvindo muita coisa a respeito do desejo de Deus. O que Deus quer?
Deus quer uma igreja fiel, Deus quer uma igreja que anseia pela presença. Como a pastora falou na sexta, Deus quer um povo comprometido, um povo posicionado. Deus quer isso, né? Deus, na Bíblia você vai encontrar essas verdades claras. Deus quer um povo para si. Deus quer habitar no meio do seu povo. O único desejo de Deus que nós nunca podemos esquecer a Bíblia toda fala de um Deus desejando habitar no meio do seu povo. Se algum dia alguém perguntasse para você qual é o maior desejo de Deus, eu vou ensinar para você aqui uma resposta bem simples e que você vai responder certeiro, teologicamente correta, e você vai responder com convicção. Qual é o maior desejo de Deus na Bíblia? Habitar no meio do seu povo. Amém? Logo, Deus habitando no meio do seu povo, todas as outras coisas acontecem. Acontece restauração, vida, salvação, expansão. Por quê? Porque nós aprendemos ontem que a presença de Deus é o fundamento da própria missão de Deus. Por que nós sabemos qual é o desejo de Deus, que é habitar no meio do seu povo? Porque quando Deus estabelece lá no início Adão e Eva, primeiramente Adão, qual era o desejo de Deus? Se relacionar com Adão. Fato, está lá, está escrito lá. O desejo de Deus era habitar no meio da sua criação. Uma coisa importante, e eu aprendi isso ao longo da minha caminhada, é que quando Deus cria todas as coisas, Deus não está criando algo para se divertir. Deus não criou a criação, todas as coisas, para se divertir. Ou Deus estava na eternidade, sem nada para fazer, e teve uma ideia. Acordou durante a noite, Deus, eu vou criar o mundo, né? Vamos ver o que vai dar. Eu estou entediado. Então vou criar o mundo, vou criar Adão, vou criar as coisas. Não é esse pensamento. Deus criou todas as coisas para que o seu nome e para que ele fosse glorificado em todas as coisas. Qual é o maior propósito de Deus? Receber glória. E o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é simplesmente assim. É uma frase que eu aprendi com um amigo. Glorificar a Deus é tudo que você faça, construa, pense, Deus precisa receber o crédito disso. Então, quer saber se você está glorificando a Deus? Se aquilo que você está fazendo, Deus está recebendo o crédito. Amém? Isso é glorificar a Deus, isso é atribuir glória a Deus. Amém? Então, o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Habitou no meio de Adão e Eva, habitou na família de Adão e Eva com Caim e Abel. A história toda da Bíblia é Deus tentando habitar, buscando habitar no meio do povo. Deus habitando no meio da família de Abraão, Deus chamando o tabernáculo, estabelecendo o tabernáculo para quê? Para habitar no meio do povo. Deus queria estar presente no meio do povo. A Bíblia fala sobre esse desejo. Mas, uma das coisas que nós precisamos entender é que aquilo que Deus deseja, Deus vai cumprir de uma maneira ou de outra. Amém? O propósito de Deus não muda. Deus tem um plano. Ele começou, está desenvolvendo e irá terminar um dia. É o único ser capaz de fazer isso. E nós somos aqueles chamados a participar dessa grande missão de Deus. Então a missão de Deus nunca irá falhar. A nossa missão pode estar desconectada de Deus e falhar, mas a missão de Deus nunca falhará. Então, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, está escrito assim. Olha o que diz o texto. Aqui Tiago, no capítulo 4, ele está falando de várias, ele está tentando combater contendas, brigas, dissensões. E ele fala no versículo 1, só para você ter um contexto, ele diz aonde? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, as confusões que existem no vosso meio, não necessariamente é coisas
demoníacas. Eles não estão atribuindo uma obra demoníaca aqui. Não existe um diabo específico aqui. Ele está dizendo claramente: aonde que tem as brigas entre vocês? Aonde que tem as contendas? Dos prazeres que estão desordenados. Os seus próprios desejos estão causando contendas. E ele desenvolve isso. E lá, no versículo 13, ele vai falar sobre a limitação dos projetos humanos. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Nós falamos sobre, a pastora falou sobre o que é a eclésia. Eu falei ontem sobre a presença como fundamento da eclésia, daquela que são chamadas para dentro, para congregar, aprender, e para fora, para expressar aquilo que aprendeu. Amém? Todos estavam aqui ontem? Amém? Então percebam que nós estamos construindo uma história. Então quando você chegar no final da conferência, você vai saber, começou assim, teve um meio assim, e nós chegamos nesse lugar. Porque é importante traçar esse fio condutor para que você, então a Conferência Eclésia de 2026, ela falou sobre isso e isso e isso e terminou com isso. Eu acho que é isso que Deus está querendo construir nesses dias. Um raciocínio lógico, para nós podermos aplicar na nossa vida amanhã, na segunda-feira, quando você bater o ponto do seu trabalho e você vai pensar, na sexta, Deus tinha um propósito, no sábado, Deus quer nos aproximar da sua presença, Deus quer espalhar, no domingo de manhã, Deus quer mostrar para nós que nós precisamos de Deus em todos os momentos, e no final, à noite, eu não vou dizer, porque vai ser surpresa, aí amanhã, de noite, quando eu terminar, eu completo o ciclo, amém? Então vamos lá, vamos para a leitura da Bíblia. No versículo 13 diz o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro, e vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós que jactais em vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O texto por si só já não explica muita coisa. O que Tiago está querendo nos dizer aqui? Ele está querendo dizer que nós somos especialistas em construir planos. Nós somos especialistas em planejar o futuro. Pastor, isso é ruim? Nunca será ruim. O ponto não é planejar. O ponto é planejar sem Deus. Aqui é o que Tiago está querendo ensinar. Então, Tiago, no capítulo 4, ele confronta uma verdade que todos em algum nível conhecemos bem, mas frequentemente negligenciamos na prática. O planejamento sem Deus é arrogância disfarçada de prudência. Ou seja, todas as vezes que você coloca um projeto diante de você, todas as vezes que você vai planejar, construir qualquer coisa, desde uma caixinha de madeira para guardar as suas ferramentas, até um grande prédio, o que aqui o autor bíblico está nos dizendo, que esses homens aqui eram empresários, esses homens eram comerciantes, esses homens eram viajantes, esses homens, eles viviam através do comércio. O comércio era fonte de riqueza e fonte de sustento para esses homens. Então, imagine um comerciante que vamos dar exemplo de um representante comercial que viaja várias regiões aqui de Itamaraju.
Ele precisa planejar, ele precisa, segunda-feira eu vou estar na tal cidade, na terça tal cidade, na quarta tal cidade. Ele está fazendo o quê? Ele está se programando, ele está fazendo algo certo, saudável. Não dá para sair assim igual um maluco sem destino. Você vai gastar combustível e você não vai produzir. Esses homens, eles eram comerciantes, eram homens que geravam lucro, eles buscavam o lucro, porque o lucro é necessário, amém, gente? Amém. Trabalho é necessário, o lucro é necessário, mas o grande ponto é que não é a organização que Tiago critica. Tiago não está combatendo o planejamento, Tiago não está combatendo o pensamento de construir algo sólido, porque se fosse só isso, a Bíblia enfatizaria e daria louvores para aqueles que são altamente bagunçados e não têm plano algum. E nós sabemos que todos nós que não somos organizados, nós temos sérios problemas. Amém, gente? Aqueles que não são organizados financeiramente, têm sérios problemas. Aqueles que não têm uma organização familiar, têm sérios problemas. Todos os sistemas desorganizados causam e geram problemas sérios. Mas não é a organização que o autor está criticando aqui. O grande ponto é que ele está tentando fazer algo desconectado do Deus que irá fazer e proporcionar a provisão do seu próprio trabalho. O homem pode trabalhar todos os dias, mas a provisão, ela virá de Deus. E como você vai fazer algo sem estar conectado com o Deus que irá sustentar tudo isso? É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Ele diz assim no versículo 13 e 14: atentei agora a vós que dizer, hoje e amanhã nós iremos para tal cidade, nós passaremos um ano. Olha o que ele está dizendo: nós vamos viajar às cidades, nós vamos ficar um ano, nós vamos conversar com todos os empresários, nós vamos fazer reuniões, nós vamos mobilizar as prefeituras. Eu estou colocando aqui, tá? Não está no texto. Nós vamos mobilizar os empresários, vamos fazer reuniões, vamos marcar cafés, vamos marcar almoço, vamos movimentar a cidade, vamos fazer tudo isso, porque aí sim nós teremos lucro. É isso que eles estavam planejando aqui. Mas o versículo, ele quebra esse tipo de decisão e anseio, porque ele diz assim: nós passaremos um ano, negociaremos e nós teremos lucro. Ele está afirmando algo, mas o texto diz assim: mas vós não sabeis o que sucederá amanhã. Esses homens são altamente meticulosos, eles definem o tempo, o lugar, a duração, a atividade, o resultado, mas são sensatos. Parece que eles estão equilibrados. Mas Tiago identifica um problema, que não é ético necessariamente, ele é teológico. Por que teológico? Porque eles estão construindo isso fora da vontade e desconectado do próprio Deus. Eles excluíram Deus da equação. Não é nós iremos ou nós vamos fazer isso. Eles deveriam dizer: se Deus nos permitir, se Deus nos manter vivos amanhã, nós iremos. Nós podemos fazer planos, irmãos, aqui dentro desse templo, nessa hora que é 11h20 da manhã, mas à tarde nós não sabemos se nós estaremos mais nessa terra. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Nós podemos planejar o dia de amanhã, mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Se o Senhor quiser, nós viveremos amanhã e cumpriremos aquilo que nós temos estabelecido, porque é o Senhor que está permitindo isso. No contexto ministerial moderno, eu estou falando dos nossos dias,
dos nossos contextos de igreja, de agências missionárias, de todos os movimentos que falam sobre plantação de igreja, que falam sobre avanço missionário, que falam sobre projetos sociais. Eu estou falando nesse sentido eclesiástico porque é uma linguagem que vocês conhecem muito bem. Nesse contexto moderno, nós vemos isso constantemente. Nós vemos estratégias de crescimento que privilegiam um método sobre a oração. Nós temos muita capacidade de construir coisas através de métodos. E ainda hoje, com a inteligência artificial, se tornou ainda mais fácil. Você coloca em qualquer inteligência que você tem, ChatGPT, ou seja lá outra, e diz o seguinte: me dê um projeto para meninas de 15 a 17 anos, que seja um projeto segundo o coração de Deus, e que esse projeto seja um projeto duradouro de 1 a 15 anos, e cada 2 anos revise o conteúdo, me dê todos os pontos necessários para que esse projeto seja um projeto de sucesso. Enter. 3 segundos. Você tem um projeto excelente, melhor do que você um dia pensou que ele poderia existir. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui, não é você construir um projeto. Tiago está querendo dizer seu coração se conectou em oração com o Senhor? Você está sentindo o bater do coração de Deus? Esse projeto é realmente o que Deus quer que você cumpra? Porque caso contrário, você simplesmente vai executar um projeto, e não necessariamente esse projeto está conectado com a vontade de Deus. Por exemplo, líderes planejam expansão de igreja, porque o líder tem essa capacidade. Pastorzão aqui está fazendo um trabalho incrível, esse espaço está menor, pequeno, é óbvio que isso aqui precisa crescer, mas alguém tem que pensar como isso vai crescer, alguém tem que planejar isso, alguém tem que chamar o arquiteto, alguém tem que chamar alguém que pense logisticamente, alguém tem que fazer isso, pastor ou os líderes que fazem isso, porque alguém tem que organizar isso. Mas não necessariamente o trabalho termina aqui. O trabalho termina quando o pastor ouvir do Senhor que esse espaço, ele não será somente um espaço para acolhimento, ele será um espaço que o coração de Deus irá pulsar todos os dias ali, porque Deus está comprometido, não com o projeto, mas com o desejo em fazer e viver transformação através daquele projeto. Existe um vídeo do pastor John Piper, e ele fala sobre o ChatGPT, e ele usa a oração como numa pregação de mais de 2.000 pessoas, muito mais de 2.000 pessoas, e ele faz assim: me dê uma oração segundo o teólogo D.A. Carson, com o coração piedoso, e me dê a oração segundo os puritanos. Ele pede a oração, e de repente o ChatGPT entrega a oração, e quando ele lê a oração, todos nós aqui, se você assistir o vídeo, você se arrepia com a oração que o ChatGPT entregou. Só que daí ele termina: essa oração aqui é apenas letras, palavras e frases conectadas. Essa oração aqui não tem vida, ela não tem unção, não tem verdade. Conceitualmente é belo, mas ela não pulsa, ela não sai daqui verdades e vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos ter muitos projetos que aparentam ser de Deus, porque nós planejamos esses projetos, mas se Deus não quiser, se Deus não estiver presente, será apenas um projeto.
No versículo 14, nós temos uma verdade que destrói a ilusão. Versículo 14 diz assim: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A metáfora que Tiago usa aqui é bem cruel, bem brutal. Mas é uma realidade. O que é a nossa vida? O que é a minha vida e a sua vida? A nossa vida é como uma água, como uma mão que entra numa água e pega a água com uma mão e escorre dos nossos dedos. A nossa vida é assim. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos não estar mais. Hoje nós podemos estar vivos, amanhã podemos não estar mais. Hoje nós podemos ter muito dinheiro, amanhã não podemos não ter mais. Hoje nós podemos ter nada de dinheiro, mas amanhã podemos ter muito. Amém? Amém. A nossa vida, ela é muito sensível. Se você tiver uma dor de barriga meio forte, você corre o risco de ir para a UTI, gente. Sabe por que nós percebemos? Nós vimos no Covid. Gente, um ser minúsculo dizimou cidades. Pessoas pegaram a doença na tarde e de manhã estavam mortas. Por quê? Porque a nossa vida é um sopro. Nós precisamos considerar isso. Por que eu olho isso? Porque como a vida é um sopro, eu não posso gastar tempo com coisa desnecessária. Se a minha vida é um sopro, eu não posso gastar tempo com aquilo que Deus não quer gastar tempo. Se a minha vida pode ser rápida, eu quero aproveitar cada segundo dela. Eu quero cuidar do pobre, eu quero cuidar do necessitado, eu quero cuidar do milionário, eu quero cuidar do comerciante, eu quero cuidar da irmã, eu quero cuidar do irmão, eu quero proporcionar tudo isso. Mas não é eu fazer isso. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós iremos e vamos fazer. Mas o grande ponto é que se o Senhor não nos permitir, nós não conseguiremos fazer. A maioria das nossas ansiedades nasce de uma mentira muito sutil e ela está implícita na nossa vida. Eu preciso garantir meu futuro, porque ninguém mais garante. Quantos já falaram isso? Se eu não garantir o meu, ninguém irá garantir. Em um certo sentido, isso é verdade. Em um certo sentido, qual sentido? Se você não trabalhar para pagar suas contas, o seu vizinho não trabalhará para pagar as suas contas. Amém, gente? Por exemplo, vamos dar ao seu pai. Se você não trabalhar para pagar as suas contas, e se o seu pai não pagar as suas contas, alguém vai ter que pagar. Se ninguém pagar, você não come. Amém? No certo sentido é verdade isso. Preciso garantir meu futuro porque ninguém mais garante. Agora vamos trazer para a perspectiva bíblica, para a perspectiva de Deus, o Deus da providência. A Bíblia existe uma doutrina bíblica que fala sobre a doutrina da providência de Deus. E o que é a doutrina da providência? É que Deus vai prover os recursos necessários para a minha vida? Também, mas a doutrina não fala exclusivamente sobre isso. A doutrina da providência fala que Deus irá prover tudo o que for necessário para que o propósito de Deus se cumpra na terra. E se nós estivermos junto com esse propósito de Deus, tudo o que nós necessitarmos, o Senhor irá prover. O Senhor irá nos prover saúde, o Senhor irá nos prover muitas coisas. Essa providência que o Senhor nos guarda, nos dá, isso é Bíblia, isso é verdade. Pode ser que você tenha dificuldades hoje, mas em nome de Jesus, o Senhor será o Deus da providência da sua vida. Ele irá prover no momento certo, a quantidade certa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Comigo isso acontece direto, não sei se é comigo, pode ser que seja só comigo. Você está com uma dificuldade em algo, você está com, vamos dar um exemplo aqui, você comprou um tênis em 10 vezes, conseguiu pagar 9 prestações, a última você não conseguiu pagar porque fugiu do seu orçamento, deu um problema lá na sua conta e você não conseguiu pagar, aí faltou lá R$200, aí de repente você está orando, Senhor, eu não quero que meu nome vá para o Serasa, por causa desse valor.
Senhor, eu quero ser sério, eu quero manter os meus compromissos. Aí você vai para um lado, você vai para o outro, e parece que as coisas não acontecem. Aí de repente, surge alguém do nada, e a pessoa sente, irmão, eu não sei, eu estava em casa, eu não estava nem orando por você, você não estava nem nas minhas orações, mas eu pensei no seu nome, e eu pensei em um valor. Daí o cara já pensa, né? Uns 3 mil reais, será o valor? 2, 5. A gente vai pensar num valor alto, né? A gente já quer, imagina, eu pago 200 do tênis e sobra mais um dinheiro, né? A gente pensa assim, você está rindo porque você também pensa assim, tá? Com certeza, Vini, com certeza, meu amigo, somos seres humanos, ninguém aqui é herói, ninguém aqui é santo, que está com, não, nós somos assim. Aí de repente a pessoa chega e diz assim, eu não sei, mas tem um valor, e o valor é R$200,30. Aí você olha lá na última parcela do cartão e você, R$200,30. Senhor, por que você não deu R$200,50? Para tomar um refri, né? Para tomar alguma coisa. Aí a voz, você precisa de R$200,30. Você não precisa de 300. O Deus da provisão não é o Deus que vai somente encher as suas contas. Nesses casos, Ele vai prover o que é necessário. Só que o Deus da provisão também vai te dar os 200. Comigo é assim, Ele vai te dar os 200 com 30 centavos e ainda vai me exortar. Na próxima vez, quando você comprar um tênis, não compre em 10 vezes. Se você não tem o dinheiro, não compre. Aí eu digo, opa, não compro mais tênis em 10 vezes. Deus proveu, pode ter sido um erro meu? Pode, mas Deus mostrou que Ele é presente. Deus mostrou que Ele está ali todos os dias. A Escritura oferece uma alternativa. Você não é responsável por garantir o sucesso da sua vida. Você não é responsável, você pode planejar todas as coisas, mas você não é responsável por garantir, porque você não consegue garantir nada. Nós não temos controle sobre a realidade. Amém, gente? Então não tente controlar o incontrolável. Muitos dos nossos problemas de ansiedades, transtornos, de dificuldades, não é somente porque isso é um mal. As pessoas falam que a ansiedade é um mal do século. Não, a ansiedade ela é necessária que aconteça na nossa vida, porque a palavra ansiedade vem de anseio. Anseio significa o quê? Um desejo de ansiar por algo. Você precisa de ansiedade para atravessar a rua, sabe por quê? Porque se você não tiver um anseio de atravessar a rua, você não se move do ponto A para o ponto B. O ponto da ansiedade é quando a ansiedade está descontrolada e tomou um lugar exacerbado na sua vida. Ela está desequilibrada. Aí sim, a ansiedade traz doenças, traz problemas. O ponto é que nós tentamos controlar tudo. Nós temos a tendência em querer controlar tudo. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: não tente controlar o incontrolável, você não vai controlar. Não tente colocar tudo dentro do seu cercado para você poder dominar, você não irá fazer. Não tente somente colocar diante de você aquilo que você quer fazer, porque lá na frente, quando você não conseguir fazer, você vai desistir do processo. E quando você sai desse lugar, e quando você sai desse pensamento de tentar controlar as coisas, de tentar ou até ajudar Deus, que nós temos essa síndrome, eu vou dizer uma síndrome, né? A gente quer ajudar Deus. Deus precisa de ajuda? Não, Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de filhos e amigos dispostos a viver a vida com Ele. É isso que Deus procura.
Por que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade? Deus não está procurando único e exclusivamente trabalhadores. Deus está procurando adoradores. E quando Ele encontra adoradores, adoradores se tornam trabalhadores. Amém? Deus não é um chefe. Deus não é o patrão, que se você faltar um dia, você vai ter o dia descontado no final do mês. Não, o Deus da Bíblia não é esse Deus. O Deus da Bíblia não é esse Deus. O Deus não é um Deus que fica esperando você acordar para bater o ponto da sua vida e quando você vai dormir ele bate o ponto da saída. Não, a nossa vida não é assim. O Deus da Bíblia não nos trata assim. O Deus da Bíblia nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nesse processo Ele está amando, se deixando amar, para que eu e você nos tornamos amigos, filhos amados, participantes do reino eterno. É essa a mensagem que a Bíblia quer nos ensinar. E quando você tem o seu coração livre, e quando você não é apegado somente a fazer, a construir, a planejar, você fica livre para investir no presente. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos investir no futuro sem viver o presente. Nós queremos construir o amanhã sem que o hoje esteja construído. Nós queremos saber, nós queremos planejar qual será o próximo passo da minha faculdade, mas não necessariamente hoje eu estou aplicado a vencer a prova do dia. Eu estou pensando como que eu vou passar no vestibular, mas se você não estudar hoje, meu amigo, você não passará no vestibular. Esqueça. Não vai vir um anjo do céu e dar o gabarito para você. Isso não existe. A vida cristã também é assim. Não é uma vida passiva que você senta em casa e espera um anjo te visitar. Não, a vida cristã é a vida participativa, é uma vida ativa, tanto no serviço ao próximo, quando na nossa relação com o Senhor. A nossa espiritualidade, ela é ativa, eu me posiciono, eu me rendo, Deus responde, eu trabalho, eu adoro, e esse ciclo se repete dia após dia. Por isso que a nossa vida cristã não pode ser reduzida a culto de domingo. Amém, gente? Porque o cristianismo não foi instituído para ser domingo. O cristianismo é um estilo e uma categoria de vida. Vamos dizer aqui uma palavra mais que as pessoas gostam de usar, que parece que é mais legal, mas não é, né? E as pessoas gostam e elas se identificam com isso. Cristianismo é um lifestyle, ou seja, é um estilo de vida. As pessoas gostam de inglês, parece que o inglês vale mais, tem mais peso do que... Mas para que você entenda, tá, é verdade, mano, é verdade, né? Lifestyle eu gosto, estilo de vida não, estilo de vida é mais ou menos, certo? Lifestyle, mais, isso aí é mais. Aí o cara bota lá, mais forte, pastor, aí o cara bota na bio, cristão vivendo lifestyle com Jesus, né? Lifestyle, é legal, eu gosto também, lifestyle, mas é estilo de vida, né? Mas o importante, gente, é que nós precisamos estar comprometidos em viver o presente. Amém? Deus está aqui hoje. Nós estamos vivendo em comunhão hoje. Nós iremos almoçar daqui a alguns momentos, hoje. Podemos não chegar no almoço, mas o Senhor irá nos guardar. Amém? Mas nós não sabemos o que irá acontecer no futuro. Então, como eu vou viver para o futuro se eu não sei nem o que irá acontecer? Isso suga as minhas energias. O que nós podemos fazer nós podemos colocar um plano. Vamos fazer um plano? Vamos. Então, se o Senhor quiser, em 2027, a Peniel terá mais salas, mais alcance, mais glória, mais pregação, mais cuidado, mais alcance. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E nós sabemos que o Senhor quer isso. Mas nós não podemos pensar no futuro como se o futuro fosse hoje. O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos sentar, precisamos pensar, nós precisamos orar, nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos chamar pela presença de Deus, porque sem a presença de Deus a missão não acontece. O que nós precisamos fazer? Precisamos sentar, acalmar o nosso coração e, Senhor,
o que o Senhor tem para nos dizer hoje? O Senhor nos deu no nosso coração esse sonho. Será que esse sonho aqui é para hoje, é para amanhã, é para daqui 10 anos? E o Senhor vai dizer: calma, deixe esse projeto agora. Vários projetos que um dia eu pensei, Deus fez assim: coloca na gaveta. Bota na gaveta. Aí cada ano que surge, Senhor, e o projeto aquele? Deixe na gaveta. Aí o outro ano, insistente, né? Aquele que bate na porta: Senhor, e o projeto? Deixe na gaveta. Aí passou um ano que eu não perguntei nada. Passou 6 meses. Senhor, o projeto eu esqueci de perguntar em janeiro. Gaveta. Ele está lá. Eu creio que é um projeto de Deus, creio que é um projeto de Deus. Porque o diabo não faria isso, não. Não, o diabo não faria isso. O diabo não vai querer que eu ajude pessoas, que faça outra. Não, o diabo vai querer que eu não faça isso. Então, está lá. Mas eu sei que algum dia Deus vai, do nada, Deus vai me dizer assim: lembra do projeto da gaveta? É hora de tirar ele de lá. Mas porque eu tinha um projeto lá. Mas só que eu pensei, olhando esse texto, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Mas enquanto Deus não deixar claro, não faz sentido eu gastar a minha energia nisso. Eu vou viver hoje, eu vou produzir hoje, eu vou amar hoje, eu vou superar hoje, eu vou cuidar daquelas pessoas que estão comigo hoje. Se é uma, se é 2, se é 5, se é 10, se é 1000, não interessa, é hoje. Hoje eu estou nessa igreja aqui, estou aqui, desfrutando da presença, da graça, da amizade de todos vocês. É hoje. Hoje eu não estou na minha igreja está lá. Tem pastor, minha esposa está lá, tem amigos, eles estão lá. Amanhã vai ser outra coisa, mas hoje eu estou aqui. Eu quero desfrutar do hoje. Eu quero aprender a viver o hoje. Então o desejo, a minha oração hoje para vocês também é: descanse no hoje. Mas descansar no hoje não é se tornar um passivo preguiçoso e dizer: o pastor disse que é para me descansar, então amanhã eu já vou acordar no sofá. Precisamos falar sobre isso, porque tem pessoas que gostam de entender meias frases. Descansar no Senhor não é abandonar tudo que você está fazendo. Descansar no Senhor é confiar que Ele está no controle de tudo, e todas as vezes que você colocar o seu projeto, você vai perguntar: Senhor, se o Senhor quiser, nós iremos, faremos isso ou aquilo e teremos lucro. Se o Senhor quiser, nós avançaremos. Mas se o Senhor não quiser isso agora, nós retrocederemos, nós pararemos. E quando eu paro para ouvir. Eu paro e estou disposto: Senhor, recuei. Não. Aí o texto de Moisés surge novamente: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Amém, gente? Amém. Então, o coração, ele se torna, a dependência de Deus liberta o nosso coração. Porque você não está pronto para querer fazer, você é liberto disso. E o que te liberta disso? Depender de Deus, que é uma das coisas mais difíceis para um cristão: confiar e depender de Deus. Se você perguntar para todo mundo: você confia em Deus? Quem confia em Deus aqui? Quem está disposto hoje a depender de Deus? A gente tem que ter cuidado quando a gente levar uma. Mas isso é uma verdade. Mas lembra que eu falei ontem, Mateus capítulo 28, na grande comissão, quando Jesus vai assunto aos céus, ele diz assim, aí os discípulos falam: e agora, quem estará conosco? Estaremos perdidos, não temos mais ninguém para cuidar de nós. Quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado? Não é Chapolin Colorado. Ele diz assim: eu vos enviarei o Consolador, e eu estarei convosco
até a consumação dos séculos. E o que isso me diz? Que eu posso confiar nele e depender dele, porque ele sempre estará presente. E por isso eu posso dizer, se o Senhor quiser, nós faremos, planejaremos, construiremos, teremos lucro, alcançaremos pessoas, salvação irá acontecer, porque é o desejo de Deus. Mas eu preciso estar com o coração livre, não deixando que o futuro me consuma, mas permitindo que o presente me transforme dia após dia. Jonathan Edwards, um dos pregadores norte-americanos, teólogos, ele compreendia algo interessante. Para ele, quanto mais profundamente você crê na soberania de Deus, mais corajosamente você age, porque você sabe que o resultado não descansa em você. Quanto mais você confia que Deus é soberano sobre a sua vida, quanto mais fé, quanto mais esperança, quanto mais coragem, quanto maior a sua confiança em Deus, a sua ação será uma ação corajosa, porque você entende que o resultado não depende de você, depende do Deus soberano que controla todas as coisas. Gente, o nosso Deus não é um Deus limitado. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Se Deus fosse limitado, Ele não seria Deus de D maiúsculo. Ele seria um Deus de D minúsculo. Ele seria um ídolo. Ele seria um Deus pequeno. Você sabe, do Antigo Testamento, quando Deus com I minúsculo era atribuído a deuses, várias vezes os profetas falavam: vocês construíram para você deuses falsos, de madeira, de pedra, só que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. Ou seja, o Deus que vocês têm é inútil, não serve para nada. Ele não consegue ver, ele não consegue agir, ele não consegue criar, ele não consegue fazer absolutamente nada. Mas o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus que criou tudo do mais absoluto nada. Existe uma expressão teológica que fala a respeito da criação, que o Deus é a única pessoa, tá? A única pessoa, o ser que existe em toda a existência, capaz de criar tudo do mais absoluto nada. Essa expressão é conhecida como ex nihilo, ou seja, criar do zero. Nada existia e tudo passa a existir. Esse é o nosso Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu quero fazer um contraste. Vamos falar do nosso inimigo. O nosso inimigo não pode criar nada. O nosso inimigo não tem poder para criar nada. O nosso inimigo não tem poder para construir nada. O único trabalho do inimigo é distorcer aquilo que foi criado. O jardim é um exemplo. O inimigo faz o quê? Adão, vocês não podem comer todas essas frutas, né? O que ele faz? Ele inverte a história. Ele não planta a árvore lá. Quem planta a árvore é Deus. Então o inimigo não cria nada. Ele distorce aquilo que Deus criou. Então quando você pensa, isso aqui é coisa do inimigo, é coisa do inimigo porque é o inimigo que está trazendo a confusão. Mas não necessariamente ele criou, porque ele não cria nada. O único ser capaz de criar é Deus. Então o único ser capaz de intervir na sua história, mudar a sua realidade, tirar você da morte, trazer para a vida, estabelecer a sua família, avançar em missão, plantar igreja, só Deus pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. A nossa vida é uma vida completamente dependente desse Deus trino. Não podemos fazer nada sem que Deus nos capacite, sem que Deus esteja presente. Nós precisamos de Deus para a nossa própria salvação, amém?
Se não fosse Deus, eu e você não seríamos salvos. Porque senão o texto lá em Efésios está errado. A salvação é pela graça mediante a fé. Não é por obras para que você não se glorie. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Portanto, aquele que deve fazer, versículo 17, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui ele está combatendo exatamente esses homens, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. Nesse texto ele não fala do nome dessas pessoas, ele fala que são comerciantes. Então Tiago não está diretamente atacando as pessoas, ele está mostrando um tipo de comportamento social, ele está olhando para uma realidade de empresários, de homens comerciantes. Ele está dizendo que esses homens, se eles não se submeterem a Deus para os seus projetos, esses projetos eles não terão sucesso. Ou aparentemente eles terão lucro, mas esse lucro não será um lucro para a glória de Deus. Ele será distribuído e isso vai se esvair em coisas que realmente lá na frente não acrescentarão em nada nas suas próprias vidas, porque Deus não estava presente. Tudo que você construir na sua vida, meu amigo e minha irmã, coloque tudo diante de Deus. E quando eu falo colocar diante de Deus, não é derramar óleo sobre o seu carro, não é fazer esse tipo de coisa. É dizer, Senhor, o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Está disposto a ouvir também. O Senhor deu e o Senhor tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. A música de ontem cai nesse versículo. Que privilégio perder pelo Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Mas o nosso Deus, Ele nunca nos deixa de mãos vazias. Porque Ele não é somente o Deus da provisão. Ele é o Pai de muitos filhos. Você que é pai, você sabe que você tem um filho. Você vai fazer o impossível e o impossível para que seus filhos alcancem algo que muitas vezes você nunca imaginou ter na sua infância. Amém? O meu caso é muito contrário. O meu pai me deu tanta coisa, que eu tentando reproduzir na minha filha não chegarei ao nível que meu pai me deu. E pode ser que a sua situação seja completamente oposta à minha. Então quando eu olho para o meu pai, eu sempre sou grato. Hoje eu sou o que sou, aprendi o que aprendi, graças a uma possibilidade que o meu pai me deu. Mas existem pessoas que nunca receberam nada, mas o Deus da provisão é o Deus que salvou você, está disposto a olhar para você e suprir todas as coisas que você necessita. Não os desejos que você tem somente, mas os desejos que você tem submetidos ao desejo de Deus. E Tiago, ele não produz, do 13 ao 17, não produz um cristão negligente, produz um cristão livre. E o que é um cristão livre? É um cristão que pode ir em qualquer lugar? Não. É o cristão que pode ir em qualquer lugar e não se contamina. Esse é o cristão livre. O cristão que tem medo de ir nos lugares, ele não é livre. E eu não estou dizendo para você sair daqui e você invadir todos os piores lugares dessa cidade. Mas o cristão livre é aquele que é tão convicto, aquele que carrega uma verdade absoluta dentro do seu coração e que nada e nem ninguém é capaz de dissuadi-lo. Aí esse cristão é um cristão livre. Por exemplo, eu tive um histórico de drogadição, usei droga durante 14 anos, dos 13 anos, 17 aos 30 anos de idade. E eu vivi esse mundo. Eu só não fui traficante, mas as outras coisas, nesse mundo eu vivi. E eu garanto para você, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus se compromete, Ele cumpre até
o fim. Então, quando você olhar para a sua vida, para os seus planos, coloque eles no altar do Senhor. Senhor, eu sei que essa ideia aqui é boa, mas será que essa ideia é uma ideia boa pensando somente em mim? Ou uma ideia boa pensando em mim e também naquilo que o Senhor quer fazer? Porque os nossos planos são quase que sempre nossos planos. E os nossos planos não necessariamente incluem outros. Só que o nosso Deus é o Deus plural, é o Deus do nós. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso. É sempre nós, é sempre eu, você e eles, é sempre conjunto, é sempre coletivo, é sempre comunhão. Então, se os seus planos não estão ligados com a comunhão, com o coletivo, pode ser que você precisa reaver um pouco desses planos e ordená-los. Lembra que eu falei ontem que a presença de Deus ordena a nossa vida? Então pode ser que esses planos precisam passar pelo crivo da ordenação de Deus. Senhor, isso aqui, da onde que vem? Será que é um desejo somente meu? Porque se ele for um desejo único, exclusivamente seu, e se você colocar toda a sua energia, aquilo vai se tornar um ídolo para você. E o ídolo é aquilo que toma o trono do seu coração, o lugar que somente Deus precisa estar. E quando você coloca alguém ali, você tirou Deus do trono do seu coração e colocou alguém, ou alguma coisa, ou algum certo tipo de circunstância. E aqui uma frase, e eu quero terminar, o time de louvor pode subir. Aqui tem uma frase do teólogo da Reforma, João Calvino, diz assim, que tudo tem a possibilidade e tudo pode se tornar um ídolo. Tudo, absolutamente tudo. Sua esposa, seu filho, seu carro, seu trabalho, a sua roupa, o seu celular. Por quê? Porque nós somos seres gerados por afetos, nós nos apegamos afetivamente a coisas, a pessoas. Nós fomos feitos para nos conectar com Deus, nós somos feitos para adorar a Deus, mas a queda distorceu essa referência. Deus saiu da referência, e quando Deus sai da referência, esse lugar não fica vago, algo toma o lugar automaticamente. Nós não somos neutros, ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. Ou você serve a um Deus, ou você serve a outro. O que Jesus fala? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele não fala, ninguém pode servir a dois senhores ou ficar em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E o desejo de Deus é alinhar o nosso coração. O desejo de Deus é realmente mostrar o que realmente o Senhor tem planejado para essa comunidade, para essa cidade, para as nossas vidas. Então, se o Senhor quiser, o ano que vem, faremos isso ou aquilo. E para saber disso, essa igreja precisa ser cada vez mais uma igreja de oração. Não é uma igreja que tem reuniões de oração. É uma igreja que ora. Uma igreja que ora é uma igreja que tem 3 orando aqui, 2 orando em casa, 2 orando no trabalho, 2 orando no turno, 2 orando no culto de jovem, 1 orando com o pastor na casa dele, o cara do louvor, o outro pastor com 3 na casa dele atendendo, orando. Essa é uma igreja que ora. Constante oração, orai sem cessar. O apóstolo Paulo fala isso em Tessalonicenses. Reunião de oração ajuda, proporciona um ambiente? Sim. Mas sala de oração não necessariamente vai produzir um povo que ora. Eu estou falando de um lugar onde eu vivo. Uma frase da nossa pastora, a pastora Amy. Todos conhecem a pastora Amy? Ela diz o seguinte: pessoal, ela fala isso há anos. Nós podemos ter a fama que oramos, mas somos um povo que não oramos. Carregamos oração no nosso nome. Nós somos conhecidos pelo Brasil inteiro pela casa de oração, Florianópolis, casa de oração.
Nós temos turno de manhã, tarde e noite. Nós temos oração nas casas. Nós temos turnos. Nós temos os melhores músicos para fazer os melhores turnos de oração. Podemos ter a fama de que oramos, mas na verdade não oramos. E nós estamos reavendo muita coisa na nossa igreja. As pessoas olham para nós e dizem: Deus, aquela igreja deve orar dia e noite. Já oramos dia e noite, mas eu queria que nós continuássemos a orar dia e noite. A dinâmica da igreja, ela é cíclica. Tem horas que ela está um pouco mais fria, tem hora que ela está mais conectada, e isso é normal. Por que é normal? Porque não adianta a gente querer replicar algo perfeito na terra, porque na terra não terá nada perfeito. Só existe um lugar perfeito, que será na glória. Até reunião de oração, ela é uma reunião fraca. E quanto mais fraca será a reunião de oração, mais o poder de Deus mais Deus tem ferramentas. A matéria-prima de Deus é fraqueza. Amém, gente? A matéria-prima de Deus é fraqueza. Quanto mais fraco você se coloca, quanto mais fraco você entende que você é, Deus tem aquilo como uma ferramenta poderosa para poder revelar quem Ele é. Por que Deus quer que eu e vocês sejamos humildes? Por que Jesus disse: vocês precisam ser humildes? Que a humildade é símbolo de fraqueza. Porque quando nós somos fracos, aí que somos fortes. Quando nós somos fracos, Deus está dizendo assim: você é fraco e você sabe, né? Então tá, nesse vidrinho de fraqueza há espaço para eu colocar fortaleza. Nesse frasquinho de fraqueza tem espaço para me depositar poder, glória, honra. Não para tornar você o glorioso. Não se esqueça, o personagem central da história não é você. Você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus. É nele que você precisa colocar. Quando a fraqueza está no nosso coração, quando eu me sinto fraco, limitado, é desconfortável se sentir limitado. É desconfortável se sentir fraco. Ninguém quer ser fraco. Ninguém quer. O mundo, ele não valida, ele não retribui fraco, gente. Todos nós vivemos no mundo. O mundo corporativo, principalmente, não enaltece o fraco, enaltece o que é produtivo, o que é grande, o que tem sucesso. Mas lembra que eu falei ontem? O reino de Deus é o reino de cabeça para baixo. Que o menor, que o maior é o que serve. O grande é o pequeno. O que morre é o que vive. E é exatamente isso. Deus está procurando pessoas que sejam conscientes da sua fraqueza. Quanto mais fraco uma igreja se considerar na sua essência, na sua identidade. E fraco que eu estou dizendo não é fraco no sentido de eu sou fraco, eu não vou fazer nada. Não é esse tipo de fraqueza. Fraqueza no sentido de consciência. Quanto mais consciente de que eu sou limitado, maior a chance de Deus poder agir através da minha vida. Então, não coloque a sua esperança no Estado. Não coloque a sua esperança em ideologias. Não coloque a sua esperança em partidos. Não coloque a sua esperança em homens que aclamam ser os messias desse ano. Cuide disso. Não coloque a sua esperança em lugares que não podem trazer vida. A única pessoa digna de receber o seu louvor, a sua adoração, é Cristo Jesus. Ele é o homem digno de receber louvores e adoração e a sua entrega. Porque se Ele quiser, iremos para tal cidade, plantaremos tal igreja,
faremos tal projeto social. Alcançaremos meninas e meninos, homens e mulheres, idosos, jovens. Se Deus quiser, faremos isso aqui. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós simplesmente queremos fechar os nossos olhos, em espírito de reflexão. Nós não vamos fazer movimentos bruscos, nós vamos simplesmente refletirmos naquilo que o Senhor disse. Nos torna, Senhor, recipientes do seu poder e da sua presença. Faça ter consciência, se o Senhor quiser, nós faremos isso hoje. Se o Senhor quiser, nós iremos para tal cidade, nós iremos para outros lugares, mas nos gere essa confiança, se o Senhor quiser. Amém. Eu estou aprendendo